Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Conexões. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros e lisos abaixo dos ombros, olhos também escuros. Estou sentada na redação da TV UFG e visto uma roupa preta e branca. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Weber Flávio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com poucos cabelos castanhos, que usa óculos e barba. Muito obrigada pela sua presença, Weber. Bom, e você pode nos acompanhar em diferentes plataformas. Você sabe que nós ainda estamos funcionando nesse sistema remoto, então por isso a gente aparece na tela da sua TV ou na tela do seu computador em diferentes janelas. Eu em uma janela, o intérprete em outra e os nossos entrevistados em outras janelas. Mas logo logo a gente volta para o ao vivo também. Você assiste ao Conexões na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia, também no site e no aplicativo da TV. O site é gratuito e você pode baixar em celulares com modelo Android. Bom, chega de conversa e vamos para o nosso tema principal. Hoje a gente pretende falar sobre impostos e taxações no Brasil, principalmente sobre a possibilidade de uma reforma tributária, que deve passar pelo Congresso, provavelmente nesse semestre, no primeiro semestre desse ano, pelo menos segundo algumas fontes de dentro do Congresso. Essa reforma propõe alterar leis que determinam os impostos e tributos que devem ser pagos pelos contribuintes e pode alterar também a forma como eles são cobrados. Para a gente entender um pouco melhor sobre a cobrança de impostos e taxações no Brasil e também essa possibilidade de reforma, nós recebemos hoje dois entrevistados que vão nos explicar sobre isso. O primeiro deles é o Ilírio José, professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, a FACE. Olá, professor Ilírio, muito obrigada pela sua presença. Obrigado Camila, pelo convite de estar aqui. Eu sou branco, estou usando óculos, visto um paletó e uma camiseta branca e estou no gabinete de minha sala, onde a gente recebe os alunos e convidados aqui na sala dos professores. Bom, e nós também recebemos a professora da Universidade de Rio Verde e doutora em Ciências Contábeis, a Ivone Vieira. Muito obrigada pela sua presença também, Ivone. Olá, Camila, muito obrigada pela participação, para a gente contribuir com a sociedade sobre reforma tributária. Então, eu sou de pele clara, de cabelos curtos, loiros, e estou usando uma blusa azul marinho. Estou, no momento, no meu escritório, na minha empresa contábil. Tá certo. Bom, para a gente começar, queria ser bem didática. Como muitas pessoas não compreendem como funciona, né, o sistema tributário no Brasil, eu queria pedir primeiro uma explicação do que a gente tem hoje, né? Como ocorrem as cobranças de impostos e taxações no Brasil. Passar a primeira palavra para o professor Ilírio, depois para o professor Ivone. Professor Ilírio, explica um pouquinho para a gente como é que o nosso sistema de tributação está constituído. Sim, muito boa pergunta, Camila. Hoje, no Brasil, nós temos uma série que nós chamamos de tributos, né? Os tributos são divididos em impostos, taxas e taxas de contribuição de melhoria. Nós temos mais ou menos hoje um leque de aproximadamente 70 a 75 tributos sendo cobrados no Brasil. Então, para você ter uma ideia de como que é essa estrutura que o Brasil se organiza, né? Então, nós temos uma série de tributos que hoje, por exemplo, estão sobre o consumo, sobre a renda, sobre a propriedade, sobre o uso de serviços públicos, e uma série de formas que a sociedade, não é só no Brasil, isso todas as sociedades se organizam mais ou menos da mesma forma, e que para sustentar o fornecimento e organização de todo o setor público, né, para que possamos ter uma sociedade ordenada e que seja possível tornar a convivência entre as pessoas, então nós temos os tributos, né, que são cobrados de todos os cidadãos, uns mais e outros menos, é claro, mas eles são cobrados de todos, né? Professor Ivone, queria também sua contribuição, né, para acrescentar na explicação do professor Ilírio, né, que a senhora achar pertinente, para que a gente possa entender como é que funciona a tributação ou a cobrança de impostos aqui no país.
Sim, nós temos os chamados impostos ou tributos diretos e indiretos, e que têm competência para cobrar a União, os estados e os municípios. Então, os tributos diretos são aqueles que estão relacionados principalmente com o consumo. Então, se eu vou no posto de combustível abastecer, ali eu vou pagar impostos diretos, como o ICMS, o PIS, a COFINS. E tem aqueles impostos que são indiretos, mas que faz parte de toda a carga tributária, seja municipal, federal ou estadual. Em linhas gerais, a cobrança do imposto, ele permeia por toda a cadeia produtiva, onde quem de fato mesmo paga o imposto é o consumidor. Seja na aquisição de produtos de utilidade, seja na tomada de serviços por empresas públicas ou privadas, em todo o contexto, dentro de uma cadeia produtiva, ali está a carga tributária imputada para que o consumidor assuma a parcela contributiva dele para alimentar a máquina pública. Professora Ivone, já que a senhora tocou nesse assunto, né, como é que a senhora avalia essa cobrança de impostos que pesa mais sobre o consumo, né? A maior parcela do que a gente paga de impostos está nesse consumo. A senhora acha, como é que a senhora avalia isso, né? Já vi várias críticas em relação a esse modelo, sugestões de mudança, mas gostaria de saber da senhora. Bom, do ponto de vista comportamental e contributivo, a gente percebe que há uma relação injusta no que tange aquele consumidor no ato de exercer o seu dever de contribuir. Dado porque no consumo entende-se de uma forma generalista de que poderá estar havendo uma bitributação. Porque se eu pago o imposto de renda pelo exercício de uma atividade remunerada, aquele mesmo valor da renda oferida, que eu vou lá no supermercado comprar a cesta básica, ali também tem impostos que eu estou administrando imputado no valor do produto. E que o governo não leva em consideração a capacidade contributiva do cidadão. Ou seja, o mesmo imposto que um cidadão de classe B, C, D paga é o de classe A. Então, do aspecto comportamental, em função da capacidade contributiva, a gente vê aí uma linha que socialmente ela é injusta, tendo em vista que o desembolso ele varia em função da renda per capita de cada cidadão. No entanto, o que a gente conjectura muito acerca da carga tributária é a questão da transparência e, de fato, se aquilo com o qual eu estou contribuindo, realmente eu estou sendo assistida do que está previsto na Constituição Federal. Razão pela qual, muitas das vezes, o cidadão cria um sentimento de injustiça, mas que, do ponto de vista social, ele está sendo injusto. Então, se a gente comparar a carga tributária, por exemplo, com a da Noruega, que constitui a maior carga tributária hoje entre os países, ali foi eleita a sociedade mais feliz e que mais gostam de contribuir, mas porque, de fato, ele é assistido os seus direitos previstos em Constituição. O que no Brasil, essa percepção social, ela não ocorre, criando, então, se aí uma seara de justiça em termos de pagamento de imposto na renda e no consumo. Professor Ilírio, gostaria também da sua contribuição sobre isso. A professora falou do imposto da renda e do consumo. Acho que poucas pessoas param para pensar isso, né? Como é que o senhor também avalia a maior cobrança ser no consumo? Depois quero até falar sobre taxação de renda também, talvez a gente conseguir entrar nessa seara hoje, mas qual que é a sua avaliação a respeito de como hoje está estabelecida a cobrança de impostos no Brasil? Nós poderíamos usar um termo muito comum no meio que a gente trabalha, que é o da justiça tributária, né? Então, hoje nós temos o que nós chamamos de um imposto regressivo, ou seja, quanto menor a renda do cidadão,
maior é o imposto que ele paga. Quanto maior a renda do cidadão, ou o ganho do cidadão, menor é a renda que ele paga. Então, nós chamamos isso de imposto regressivo, e por isso ele não faz o que nós chamamos de justiça tributária. A lógica da justiça tributária é cobrar mais de quem tem mais condições e menos de quem tem menos condições. Mas o cenário que nós temos hoje, nós estamos com uma cobrança maior. Então, imaginem uma pessoa, né, que ganha R$ 1.500. Ele praticamente consome todo aquele R$ 1.500 na sua vida do dia a dia, pagando água, energia, comprando supermercado. E esses elementos é onde tem as cargas tributárias maiores. Agora, uma pessoa que ganha R$ 150 mil, ele vai consumir também esses elementos, água, energia, mas proporcional ao que ele ganha, esses impostos que incidem sobre consumo, eles serão muito menores na sensação de que cada um paga. Então, essa é a lógica da justiça tributária que nós vamos, nesse modelo que o Brasil adota, né, que agora nós temos uma proposta aí de, às vezes, mudar, mas que eu vejo poucas expectativas de alterar isso, né? Nós vamos continuar, mesmo mudando o formato tributário, nós vamos continuar tributando o consumo. E isso nós fazemos menos justiça tributária, né? Que seria uma coisa, seria assim, o ponto de partida para a cobrança de impostos seria a justiça tributária. Mas nós aqui no Brasil, o modelo que estamos adotando e o modelo que estamos encaminhando para tudo que indica aí nas mudanças que estão sendo engendradas aí, dadas a correlação de forças que nós temos no cenário político, é de que a tributação continue sendo elevada sobre o consumo. Por exemplo, hoje nós temos o seguinte cenário, né? A pessoa que tem um jatinho não paga imposto, mas a pessoa que tem uma moto velha paga imposto, um carro velho paga imposto. Então, a justiça tributária é muito falha hoje no cenário brasileiro, né? Não sei se a gente consegue discutir dentro desse cenário que nós estamos, com a correlação de forças que temos visto aí no cenário nos últimos 10, 15 anos, aí foi muito prejudicial a essa busca de justiça tributária, né? Professor Ivone, agora falando especificamente sobre a possibilidade de reforma tributária. Recentemente vi o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, dizer que há uma intenção do governo de colocar um projeto inicial para votação até o mês de julho, né? Não sei se isso vai ocorrer mesmo, mas a senhora poderia explicar de alguma maneira o que seria esse projeto, o que ele preveria, o que a gente pode esperar, né, desse projeto? Bom, a tentativa e a necessidade de uma reforma tributária ainda no primeiro semestre se faz necessária, principalmente com a aprovação do arcabouço fiscal, o que vai impactar substancialmente na arrecadação do ponto de vista do novo modelo dos gastos públicos. O que a gente vê hoje, que o que ganha força é a PEC 110, e que na visão dos idealizadores, se aprovada for, nós teremos um dos melhores modelos tributários, avaliando num contexto mundial. Entretanto, a gente acredita que ela vai ser retalhada, ou seja, ela vai ser aprovada em partes, e ainda assim vai permanecer a questão da tributação no consumo e na renda, mas há sim uma grande expectativa de chamar para a seara da contribuição os de maiores rendas. Ainda é muito incipiente a gente dizer de que forma que isso vai acontecer, porque a gente sabe que tem os lobbies, que tem os anseios sociais, fiscais, tem o mundo do empreendimento, mas de uma forma generalista e considerando o aspecto do custo de conformidade tributária, que é aquele gasto
que o cidadão, que as empresas têm para conhecer a legislação, do meu ponto de vista, ele vai prevalecer, tendo em vista que não tem como mudar um regime tributário de um dia para o outro, e aí, nesse período aí de tramitação, isso requer custos, e geralmente quem paga esse custo é o contribuinte, apesar de ser favorável às propostas que estão sendo sugeridas, mas ainda assim não é suficiente para a gente falar em justiça tributária, em justiça social, porque deveria ocorrer uma reforma tributária ampla, onde deveria envolver substancialmente a ação dos municípios, dos estados e da União, para que, de fato, a sociedade perceba o impacto da redução da carga tributária. Acho muito pouco provável que a redação que está tramitando da PEC 110, ela seja aprovada na sua integridade, apesar de ser uma necessidade, ainda não é a reforma tributária esperada por todo cidadão brasileiro. Até porque não tem como discutir uma reforma tributária justa sem discutir uma reforma administrativa, e que é o que está acontecendo hoje. Nós temos, então, um arcabouço fiscal aí, que pode acelerar os gastos, mas a gente tem também uma expectativa de um acréscimo e um incremento de receita, mas do ponto de vista da reforma tributária, para que haja esse incremento de receita, tem que estar relacionado diretamente com a tributação, e aí a gente espera, então, que, de fato, haja um equilíbrio aí voltado para a capacidade de pagar imposto em função da renda oferida. Bom, só fazendo um acréscimo, né, o que eu disse, a professora citou, PEC 110, só para que você possa procurar, às vezes, o texto, né, conferir, foi proposta em 2019 pelo senador Davi Alcolumbre, que é senador pelo Amapá. Então, se você quiser procurar informações, ler essa proposta, que provavelmente deve ser votada, né, mas a gente vai acompanhando, né, como vai ser essa votação, o que vai ser alterado ou vai ser mantido. Professor Elírio, para a gente finalizar esse bloco, qual que é a sua opinião em relação a essa proposta atual, né, de reforma tributária? A gente sabe que já tiveram outras, né? O Brasil vem discutindo a possibilidade de reforma tributária há alguns anos, né? Mas essa atual, como é que o senhor enxerga? Bom, a princípio, eu concordo com a professora Ivone, nós temos uma correlação de forças muito desigual hoje dentro do cenário político, né? Então, possivelmente, nós teremos realmente a adoção do modelo de valor adicionado, né, do valor agregado, do IVA, mas nós temos um problema, que esse daí só vai organizar, vamos chamar assim, né, os impostos sobre consumo. E aí vai aprovar os impostos sobre consumo, ou seja, o consumo vai continuar praticando a injustiça tributária, enquanto que o grande problema no Brasil é o tributo sobre a renda. O tributo sobre a renda vai ficar fora. E aí, se nós olharmos para o cenário hoje, quem está discutindo a reforma tributária não é a sociedade organizada. Está faltando a sociedade organizada discutir a reforma tributária. E aí nós temos a lógica de quem está discutindo isso hoje são os grandes empresários, são os grandes capitalistas, ou os lobbies desses grandes capitalistas, ou os políticos, vamos dizer assim, financiados por esses grandes capitalistas, ou a grande mídia que está interessada em defender o grande capitalista, e que não vai atacar o patrimônio dessas pessoas, e eles não permitirão que isso ocorra, porque nós não temos a sociedade organizada para cobrar, como é um exemplo bem clássico, quando nós tivemos a Constituição de 88, nós tivemos a sociedade organizada, fazendo lei, fazendo normas. Então, hoje nós não vemos, por exemplo, as associações de pessoas ou organizações, os únicos que estão fazendo algum lobby ainda são as associações dos grandes produtores, do grande capital. E essas pessoas não vão permitir que o Brasil avance na justiça tributária, porque, para nós termos uma ideia, hoje, 200 pessoas detêm quase metade da riqueza
da renda do Brasil. Essas pessoas vão continuar fazendo lobby, nós não temos a sociedade organizada. Então, o que vai passar nesse momento é uma reforma do tributo sobre o consumo e o tributo sobre a renda, por exemplo, dividendos ou então heranças, ganhos de capital, elas vão continuar fora do processo da reforma tributária em função da correlação de forças que nós temos hoje dentro do cenário político. Então, eu sou cético, não acredito muito que essas mudanças ocorram se a sociedade não se organizar, as associações de bairros, sindicatos, pequenas empresas, médias empresas, associações de profissionais, dos contabilistas, dos advogados, dos médicos, comecem a realmente discutir a reforma tributária e não pensar que isso é uma questão que afeta apenas algumas pessoas. Não, a reforma tributária afeta todos nós e afeta muito mais a nós que somos de classe de renda mais baixa do que os de rendas mais altas. Então, essa é a consciência que nós precisaríamos desenvolver nesse momento e que, infelizmente, é óbvio que nós temos aí todas as dificuldades para fazer essas organizações e essa discussão onde está a justiça tributária do processo que está sendo construído. Eu me preocupo muito nessa questão e acho que isso, nem na sala de aula, no curso que a gente trabalha em contabilidade, está se discutindo a reforma tributária, onde deveria ser um dos primeiros pontos de discussão, né? Então, talvez eu seja pessimista nessa lógica de que nós vamos mudar as siglas, né? E vamos fazer justiça tributária. Não acredito. Bom, daqui a pouco a gente continua falando um pouquinho mais sobre taxações e impostos, sobre a possibilidade de uma alteração, né? Uma reforma tributária. Também vou perguntar para a professora Ivone sobre a relação do novo arcabouço com a reforma, para ela explicar um pouquinho melhor para a gente, que eu sei que, como eu, muitas pessoas que nos assistem têm um pouco de dúvida, né, quando se trata de finanças, impostos. Então, Ivone, de deixar tudo muito claro. Se você quiser continuar acompanhando a gente, não sai daí não, porque a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está fazendo uma conversa, um debate a respeito de impostos e taxações no Brasil, falando também da possibilidade de uma reforma tributária e dos benefícios disso. Estão conosco para falar sobre esse tema a Ivone Vieira, que é professora da Universidade de Rio Verde, e também o professor Ilírio José, professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. E quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros, e que hoje usa óculos. Muito obrigada, Diogo, pela sua presença aqui no Conexões. Bom, queria que a professora Ivone tentasse explicar para a gente melhor aí qual que é a relação, né, que a senhora fez no bloco anterior entre esse novo arcabouço fiscal, até a palavra é difícil, né? Essa tentativa de normatizar a possibilidade de gastos, né, do governo nas áreas que elas devem ser feitas, com a reforma tributária, com a questão, né, de tributação no Brasil. Qual é a relação desses dois projetos que estão tão falados, né, ultimamente? Principalmente essa implementação de um novo arcabouço, né, a alteração do que era feito até o momento, né, com o teto de gastos, com aquela PEC também bem polêmica, né? Explica para a gente, professora. Bom, então, anteriormente, nós tínhamos o teto de gastos, onde o governo tinha um limite do que ele poderia gastar. Com o arcabouço fiscal, que é o novo modelo, né, que está sendo implementado, não existe mais limite de gastos, no entanto, tem um fator de limitação que esse se dá em função do acréscimo da receita. E aí tem uns limites para mais e para menos, que é o que a gente chama de banda, até onde pode ir comparando com a receita. Anteriormente, a gente tinha, olha, o governo só pode gastar X.
Hoje não, o governo ele pode ir além, desde que ele respeite o valor da receita oferida. Do ponto de vista social, o modelo é fantástico. Entretanto, no curto prazo, o efeito que se espera de redução de custos, principalmente com a dívida pública, ele não é substancial. Olhando para um modelo socialista, ele é agradável. Bom, e o que o governo, então, quer para que, de fato, ele invista nos projetos sociais? A arrecadação. E a forma de arrecadar se dá como? Através do incremento de impostos ou de fiscalização. E que é o que a gente prevê e que a gente conjectura que o modelo do arcabouço pensa de uma forma igualitária e sensata de quê? Que ele vai focar na receita primária. Se é na receita primária, a gente entende, então, que já é com base nos impostos que nós já temos hoje. Bom, e aí entra, então, receita, fiscalização. Bom, e aí nós vem ao encontro da reforma tributária. O professor Ilírio usou um termo que eu também compartilho dele, que aparentemente estamos apenas mudando a roupagem, mas a forma de cobrar imposto, não. O que, de fato, é muito sensível às alterações diante da necessidade, principalmente, do que quando a gente fala de justiça social e justiça tributária. Então, o que a gente tem conjecturado, que o mundo, principalmente dos investimentos, tem conjecturado, é que pode haver aí uma elevação da carga tributária para satisfazer esses anseios sociais previstos no arcabouço fiscal, mas que, do ponto de vista, um dos maiores benefícios que vai alcançar todo cidadão brasileiro, que é a redução do custo com a dívida pública, isso é muito pouco sensível no curto prazo, e no longo prazo, dada a necessidade social, não é o que nós brasileiros esperamos nesse momento. Então, de fato, a reforma tributária, ela teria que vir com uma roupagem diferente no sentido de mitigar, ou seja, de reduzir de fato aquilo que vai sair do bolso do consumidor, porque, em linhas gerais, quem paga a carga tributária é o consumidor. Entretanto, o que a gente tem de proposta aí é uma unificação, mas que continua sendo através de um IVA, que é o índice de valor agregado, a tributação lá no consumo, e pouco se discute, por exemplo, paraísos fiscais, dividendos, aquilo que de fato vem ao encontro da renda para que esse impacto social fosse substancialmente. A minha contribuição no sentido de que o arcabouço fiscal seja justo socialmente como vai haver esse incremento de receitas necessárias para atender socialmente o que está proposto no modelo em que a sua redação literal, do ponto de vista social, é aceitável, é agradável, faz sentido, mas pouco discutido como que esse incremento de receita vai ocorrer, se de lá a reforma tributária, o objetivo seria também mitigar a carga tributária para reduzir sonegação fiscal, aumentar a arrecadação, haver um achatamento em termos de aspecto contributivo. Então, isso ainda não fica muito evidente no arcabouço fiscal. Passando a palavra para o professor Ilírio. Professor, eu queria que o senhor também comentasse um pouco sobre isso, já que a professora Ivone também tocou nesse tema, o senhor fala de justiça tributária, e a professora Ivone falou da necessidade de taxação de dividendos, a gente também já ouviu, principalmente durante a campanha, a última campanha
presidência da República falar de taxação de grandes fortunas. Dá para a gente falar um pouquinho desses termos, pensando aí nessa questão da justiça tributária? Sim, veja, essa seria a lógica, mas veja o que nós tivemos já na construção do arcabouço fiscal. O principal gasto do orçamento brasileiro ficou fora do arcabouço fiscal, que é juros sobre a dívida pública. Então, hoje nós temos, por exemplo, a cada 1% de aumento na taxa de juros provoca um rombo no orçamento da União e dos estados e municípios também. E esse ficou fora. Então, veja, nós já começamos aí já a mostrar como será a reforma tributária. E essa lógica da tributação de dividendos, essa lógica de tributação da renda em si, ou seja, quanto maior a renda, maior é o imposto que eu pago, ou seja, ele ser progressivo e não regressivo, é que é a grande dúvida que eu tenho dessa reforma tributária. Então, nós vai passar as perfumarias, vamos dizer assim, algumas coisas que são gritantes, que não tem como ficar fora. Por exemplo, o Supremo Tribunal disse que não pode se cobrar imposto, principalmente imposto IPVA, sobre jatinhos, embarcações, aeronaves, ficou fora da estrutura do arcabouço normativo, e que agora vai entrar isso. Mas ficarão fora, com certeza, as grandes fortunas, ficará fora essa lógica progressiva de que quanto mais eu ganho, mais eu devo contribuir, como a professora Ivone falou. Os países que são desenvolvidos, eles têm essa lógica progressiva e não a lógica regressiva. Então, eu tenho pouca expectativa, exceto se nós conseguirmos uma mudança no comportamento da organização da sociedade brasileira, né? É louvável vocês fazendo essa discussão, por exemplo, dentro do ambiente de uma TV universitária, onde supostamente nós temos um alcance muito maior junto ao nosso público universitário, que deve se manifestar. Eu sempre falo para os meus alunos, cadê como é que é os posts? Os posts em rede social, será que... A UNE, cadê sim. as organizações estudantis que não se movimentam? É um momento que ele é muito... É uma discussão que toda a sociedade devia fazer, porque isso vai mudar, inclusive, por exemplo, qual região vai se desenvolver mais, qual região vai se desenvolver menos, em função da mudança do comportamento do contribuinte, da mudança do comportamento das pessoas que vão oferir renda, que vão comercializar. É uma mudança que afeta significativamente a sociedade. Então, inclusive, por exemplo, as entidades sem fins lucrativos, hoje nós temos a previsão aí de haver tributação, inclusive para cooperativas e outras associações, as pequenas e médias empresas. Nós precisamos movimentar discutir isso nesses ambientes, mas nós não temos essa discussão. Então, o que vai acontecer é os grandes grupos que são organizados, que têm lobby, que têm todo um poder de influência midiática e de organização, eles vão dominar essa discussão e nós não vamos ter realmente aquela reforma tributária que nós ansiamos, que é uma reforma que pratique justiça tributária. Eu falo sempre um exemplo bem clássico. Um professor universitário paga muito mais imposto do que um grande produtor rural. Então, tem alguma coisa errada nessa lógica aí. Se alguém que ganha, sei lá, 10, 12, 15 mil reais, 20 mil reais, paga mais imposto do que tem uma renda de milhões, a lógica não está correta. E eu não vejo grandes expectativas dessa mudança no cenário atual. O cenário é muito dinâmico, né? Professora Ivone, quando a gente fala de outras duas questões que também estão aí, né, na boca do povo nos últimos meses, a primeira é sobre a taxação de compras internacionais, né?
Uma das poucas coisas que as pessoas falaram quando a gente ouviu falar sobre questões de tributações e impostos nos últimos meses, né? Todo mundo com medo da tributação na Shein, nos outros comércios, né, eletrônicos internacionais, e recentemente também o governo divulgou que vai abaixar impostos para carros populares, né? Porque os carros populares também têm um preço reduzido. Como é que a senhora entende aí esses dois pontos acertados ou não? Deve haver tributação em produtos internacionais? Deve haver menor tributação em bens de consumo como carro, por exemplo? Explica para a gente. Bom, referente a essa tributação de produtos oriundos do exterior, ela sempre existiu. O detalhe é que não era fiscalizado e o governo prioriza a fiscalização em função da mão de obra que possui no desembaraço aduaneiro em termos de auditores fiscais. Então, isso não é novidade, só não atuava. Então, como ela não tem mão de obra suficiente para fiscalizar, ela quer atribuir a quem? A quem comercializa, de uma forma que ele concentre a fiscalização somente lá no fornecedor. Isso ainda está sendo muito discutido. Agora, qual é a reflexão que a gente tem que fazer? Por que nós estamos buscando produto do exterior? Está gerando uma concorrência com o mercado interno, mas por que nós estamos buscando lá? Porque, de fato, lá o valor final vai ser menor que o valor aqui, considerando que a carga tributária aqui em determinados produtos de consumo pode chegar a 70% do valor. É a razão pela qual a gente busca no exterior. Qual que é o percentual aplicável? 60% do valor do bem que você adquire no estrangeiro, você teria que destinar a pagamento de impostos no desembaraço aduaneiro, lá na alfândega, quando você vai pagar o imposto. Aí veio o governo querendo taxar, acabar com a isenção dos $50, que seria em torno aí de R$500, e ainda está se discutindo. Mas hoje, o momento da discussão da taxação porque nessa taxação a gente tem que olhar os impostos que são federais, estaduais e municipais. E nesse momento está discutindo o estadual, porque cada unidade federativa tem uma alíquota, e essas alíquotas são diferentes. Então, eles estão entrando num acordo para ficar em uma alíquota de 17%. Em linhas gerais, o que vai acontecer? Vai tentar fazer valer a legislação que nós já temos, de que 60% daquilo que é oriundo do estrangeiro, nós vamos ter que tributar sobre o valor do produto. Só vai fazer valer a legislação, estão discutindo como que vão regulamentar a parte do ICMS. Mas eu acho que a reflexão teria que ser outra, porque estamos buscando no exterior. Bom, então agora o objetivo aí, do meu ponto de vista, é que precisa arrecadar. Razão pela qual está implementando ações para fazer valer aquilo que já era dever de todo contribuinte. Com relação à questão de suavizar a carga tributária para carros populares, entendo que possa ser uma medida saudável para aquecer o mercado, mas a reflexão que eu faço hoje o valor do carro popular hoje contempla o que está previsto aí na discussão sobre reduzir carga tributária? Qual é o impacto dessa geração de receita em função da necessidade que se tem de arrecadação? Quem vai alcançar? Hoje, em linhas gerais, os estudos têm demonstrado que aquele que adquire um carro, digamos, de pequeno valor, atualmente ele não tem mais condição de adquirir esse carro, dado as taxas de juro muito elevadas e ele está caindo na inadimplência. Então, a gente vê uma estratégia de querer aquecer o mercado e que se faz necessário. No entanto, essa redução da carga tributária, um impacto de R$2.000 a R$8.000 em um carro popular, em linhas gerais, não vai alcançar o objetivo de aquecer a economia e dar condição daquele de baixa renda adquirir aquele bem. Principalmente porque os estudos já têm demonstrado que mais de 50% da população já não estão cumprindo com os seus deveres, não conseguem mais honrar.
Então, acho que o impacto vai ser substancial. Sou favorável, sim, mas eu acho que tem outras reflexões que deveriam ter sido levadas em consideração e que não se discute, que vem ao encontro do que o professor Ilírio bem colocou, que a questão é da classe organizada também fazer valer no sentido de contribuir com essas reflexões. O professor Ilírio até citou, né, as entidades representativas, né, de classe, por exemplo, UNE, sindicato. A primeira coisa que eu pensei quando falou de reclamar foi a rede social, né, professor Ilírio? Porque hoje a gente só reclama assim. A gente acha que o único lugar para reclamar é na rede social. Bom, infelizmente, nós sempre está chegando ao fim, mas antes eu queria agradecer. Muito obrigada, professor Ilírio. Prazer receber você aqui no Conexões. Foi muito bom escutar todas as suas contribuições. Imagina, eu que agradeço e coloco à disposição aí, sempre que puder contribuir, colaborar, só chamar. Nós estamos perto aqui. Pertinho, no mesmo prédio. Para quem não sabe, TV UFG funciona no mesmo prédio da FACE, no terceiro andar, então a gente compartilha aqui o ambiente. Obrigadão, professor. Disposição. Satisfação estar com a professora Ivone aí também. Muito bom sempre trocar ideias com ela aí. E obrigada também, professora Ivone. Seja bem-vindo ao Conexões. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar com você em outros momentos também, que a gente possa continuar essa discussão tão profícua que a senhora começou aqui a respeito da cobrança de impostos no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço, fico sempre à disposição, é sempre uma honra poder contribuir com a UFG, principalmente na pessoa do professor Ilírio. Muito obrigada. E você que está aí nos assistindo, ainda não estou me despedindo de você não, viu? A gente volta depois do intervalo para finalizar o programa de hoje com dicas culturais e também sobre educação. Sai daí, a gente volta rapidinho. Estamos de volta para o último bloco do Conexões. Para começar, eu quero te fazer um convite. Acesse as nossas redes sociais e acompanhe toda a programação da TV UFG e também, claro, a programação do Conexões. Está vendo aqui embaixo? A gente tem YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Só procurar por TV UFG que você nos encontra nas redes sociais. Pode seguir os nossos perfis, curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, mandar a sua mensagem também para a gente. Você pode fazer uma sugestão de tema para ser debatido, também uma crítica, um elogio. Nós estamos esperando o seu contato. Outra forma de conversar com a gente é o WhatsApp. O número é o 62 99181 1406. Também está aqui embaixo, se quiser tirar uma foto. Bom, e depois desse primeiro convite, eu venho com as minhas dicas. Você já sabe que encerra sempre o nosso programa. E a gente começa dando uma dica para quem gosta de artes. A Galeria da Faculdade de Artes Visuais da UFG cedia a exposição Sementes Sertanejas, que reúne 15 artistas residentes, estagiárias e colaboradores do Sertão Negro Ateliê e Escola de Artes. Essa exposição é gratuita e apresenta obras, estudos e processos de criação. O Sertão Negro foi idealizado pelo artista Dalton Paula, egresso do curso de Artes Visuais da UFG. E lá ocorrem residências artísticas, aulas de capoeira, cerâmica, gravura e sessões do Cineclube Maria Grampinho. E todos esses eventos, né, eles discutem principalmente a cultura e a tradição afro-brasileiras. Bom, o Sertão Negro fica lá no setor Xangri-Lá, e os artistas de diferentes estados, né, e até mesmo o artista de Honduras, compartilham o cotidiano e os vínculos, e também cultivam novas narrativas e poéticas. Se você quiser conferir, então, esse trabalho, a Galeria da FAV está com a exposição Sementes Sertanejas, com as obras desses artistas lá do Sertão Negro. Eu posso dizer que são muito bonitas, viu? E o Basileu França está com inscrições abertas para o curso superior em produção cênica. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de junho. São 37 vagas e os candidatos podem fazer a opção pelo período matutino ou noturno. O curso é presencial, gratuito e tem duração de 2 anos e meio.
A seleção para o curso de produção cênica será feita por meio de uma prova objetiva e prova de redação, ou então por meio do aproveitamento das notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Quem tiver interessado pode optar pelo sistema de cotas, e elas são destinadas a estudantes oriundos da rede pública, de educação básica, estudantes negros, indígenas, quilombolas e com deficiência. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site efg.org.br, efg.org.br. O curso superior de tecnologia já tem 10 anos de existência e é o único aqui do estado de Goiás. Bom, as escolas do futuro de Goiás estão com cerca de 7 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação abertas. São 45 opções nas modalidades online e presencial, em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros e Santo Antônio do Descoberto. Essas opções, de cursos diferentes, tanto online quanto presencial. As escolas ofertam cursos em 3 eixos tecnológicos: informação e comunicação, gestão e negócios e produção cultural e design. Para se inscrever em um desses cursos, é preciso ter no mínimo 16 anos e ensino fundamental completo. Os interessados podem encontrar mais informações sobre os editais no mesmo site que eu falei antes. É fg.org.br, efg.org.br. Então, se você está procurando uma formação na sua área, seja em informação e comunicação, gestão de negócios, produção cultural, procura lá no site das Escolas do Futuro. Quem sabe é uma oportunidade, para você. Então é assim que eu me despeço e agradeço pela sua companhia. Te convido a conferir o Conexões sempre às 4h30 da tarde, na quinta-feira, ou às 7 horas da manhã, no domingo. Um ótimo final de semana para você. Te espero na semana que vem com mais um debate aqui no Conexões. Até mais!